Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero convidar você a nós estarmos, neste momento, meditando na palavra de Deus. E eu quero meditar contigo na palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 31. Notem, por favor, o que diz a palavra de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos falar com Deus? Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida. Nós queremos pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, nos dê entendimento para compreender a palavra do Senhor. O texto que foi lido, dá-nos um entendimento pleno e fala conosco. Nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, quando nos deparamos com esse texto aqui, a gente reporta para uma realidade. Às vezes a pessoa pergunta, eu estou na igreja, eu sou a igreja, mas qual é a minha função, qual é a minha vocação? Eu fui chamado para quê? Ou alguém de fora olha para a igreja e diz, que povo é esse? Quando nós olhamos aqui no contexto anterior, a gente vê Paulo sendo instrumento de Deus para render ações de graça. Ele vai dizer, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele segue dizendo sobre a santidade, ele vai fazer uma exortação, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí ele segue trazendo para nós a mensagem bendita e gloriosa da cruz, quando ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E culmina no texto que nós lemos. E aqui nós nos deparamos exatamente com o que o texto traz para nós. A igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. Notem comigo o verso 26. Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo aqui está falando aos coríntios. E ele vai dar essa ênfase aí por causa do grande problema dos crentes de Corinto. Tinham a tendência de serem orgulhosos, ou seja, tinham grande alegria quando, na verdade, eles estavam tendo regozijo, contente em coisas
que eles deveriam chorar. E os coríntios tinham essa tendência. Se você pega o capítulo 4, verso 6, vai elucidar para nós quando diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Se você segue um pouco mais à frente, no capítulo 5, verso 2, o texto bíblico vai dizer assim: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E, sequencialmente, no capítulo 8, verso 1, diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo traz aqui nesse primeiro verso aqui um chamado a observar a origem. Paulo está sendo instrumento de Deus para lembrar os crentes de Coríntios quem eles haviam sido. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aquele combate os que estavam cheios de vaidade. Paulo corrige esse problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. O Senhor chamou-nos não por causa do que éramos. E aqui Paulo está aplicando aos coríntios, ou seja, está falando aos coríntios, dizendo: Deus chamou-os não por causa do que eram, mas a despeito disso, eles eram terríveis pecadores. Notem o capítulo 6, verso 9 a 10. Capítulo 6, verso 9 e 10. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo dá uma palavra para eles de reflexão, para que estejam no seu respectivo lugar. É um posicionamento, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Isso é o que nós notamos aí. E nós vamos ver que Deus usa Paulo para lembrar também aos coríntios a razão de Deus tê-lo chamado. Paulo está dizendo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É exatamente isso que está no verso 27 até o verso 29. Deus escolheu o fraco, o humilde, o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a necessidade da graça. A necessidade da graça. O mundo perdido admira o status, admira o berço de ouro,
admira o sucesso financeiro, admira o poder político, admira o reconhecimento social. Mas quando nós olhamos o texto aqui falando, nós vamos ver que nenhuma dessas coisas pode recomendar ninguém a Deus, não pode garantir vida eterna. O que é que as pessoas do mundo dão valor? Elas dão valor a uma pessoa que nasceu num berço glorioso, a uma pessoa que tem um nome de família que é propagado, que é divulgado, que é de fama, ou ao lugar onde a pessoa mora, a universidade que a pessoa cursou, a posição que a pessoa ocupa na sociedade. Essas são as coisas que o mundo dá valor. E Paulo, esse servo de Deus, diz que Deus não dá valor a nada disso, pois Deus escolhe as coisas que não são, exatamente para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém vanglorie na sua presença. Ele fecha o 29 dizendo isso, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí, caminha-se para o verso 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está trazendo à memória dos crentes de Corinto a herança deles em Cristo. É essa realidade. Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A salvação, meu querido, minha querida, é toda pela graça, e por isso não podemos nos gloriar em homens. E é como está aqui, ainda que sejam homens como Paulo, Pedro, Apolo. Se você pega o contexto anterior, o verso 24 vai dizer: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a ênfase. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus, é a nossa sabedoria. É Ele quem abre o nosso entendimento para entendermos a vida. Se não olharmos para a vida através da lente de Jesus, não entenderemos o significado. Jesus, meu irmão, minha irmã, nos revela Deus. Ele é a grande explicação de Deus. De igual forma, Jesus é para você justiça, pois Ele é quem restaura a sua relação com Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo, você é justificado e declarado livre da culpa perante o tribunal de Deus. A justificação é o coração da mensagem cristã em todo tempo e em todo lugar. Essa é a realidade bendita e gloriosa. Jesus é para você igualmente santificação, porque é através dele que você é separado para servir a Deus. Em Cristo, você é posicionalmente santo e por seu poder você é transformado de um degrau de santificação a outro. E tem o desfecho. Jesus é para você redenção, porque foi Ele quem pagou o preço para que você fosse salvo. E é Ele quem virá em glória para levar você para a casa do Pai, onde você reinará com Ele para sempre.
Notamos aqui os 3 tempos da salvação. O tempo passado, nós fomos salvos, porque é Jesus. Jesus é a nossa justiça, fomos justificados. Quando olhamos para o presente, notamos que estamos sendo salvos, porque Jesus é a nossa santificação. E o tempo futuro, nós seremos salvos, porque Jesus é a nossa redenção. Louvado é o nome do Senhor, que enviou Jesus Cristo, para que nele nós tenhamos vida eterna e vida abundante. Medite nessa verdade para a glória do nome do Senhor. Vamos orar ainda mais uma vez. Deus bendito, nós te agradecemos por essa palavra do Senhor, lida e partilhada conosco aqui neste momento. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer entendimento pleno da parte do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Que saibamos, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou e quem nós somos no Senhor, e tudo isso é para a glória do Senhor. Pois a igreja é um povo que glorifica o nome de Deus. Bendito é o teu nome, ó Deus, em nome do teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.